literalmente de calça curta, porque o apóstolo mandou a mensagem, era 2h30 da manhã. Falei, Senhor amado, eu acordei às 5 para ir trabalhar, olhei no celular, eu falei, não vou olhar não, né? Mas não tem jeito. Falei, vou deixar de lado, mas o Senhor é bom em todo tempo, Ele é bom. Grandes coisas Ele tem feito em nosso meio. E a gente fala que a gente está sempre preparado, né? Que a gente tem que estar preparado. Mas a responsabilidade de trazer a palavra para uma igreja, ela traz um peso tremendo sobre as nossas vidas. Amém? E eu comecei a ficar meio nervoso no trabalho, meio inquieto, porque da outra vez que eu vim, ele me avisou uma semana antes. Quando eu fui ministrar com os jovens lá, fui avisado uns 15 dias antes, né? Então você vai se preparando. E eu falei para minha esposa, eu falei, ora aí, porque eu vou orar aqui. Lá no trabalho, eu entrei no carro, comecei a tentar ler a Bíblia no celular, não consegui. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou tirar meu soninho de beleza, né? Almocei, vou descansar um pouquinho. E eu pedi para o Senhor assim, Senhor, me dá uma palavra até às 18 horas do dia de hoje. Amém? E vocês acreditam que Ele fez? Porque Ele faz. Amém? Quando nós nos colocamos na presença dEle, simplesmente como servos, Ele faz. Amém? O ano passado nós estivemos no curso Aliança aqui. Eu queria dar um testemunho bem rápido antes da palavra. E nós estávamos sendo ministrados, né? E a minha filha, a do meio, ela não está aqui hoje. A Esther, ela teve uma crise de cólica renal. Né? Nós saímos aqui correndo, o pastor Celso estava aqui, né, pastor? E a gente teve que ir embora, deixou o pessoal da igreja aqui. Ficamos alguns dias correndo com ela para o hospital. E o apóstolo falou assim, olha, na próxima sexta-feira traz ela para cá que eu quero orar com vocês. Eu falei, amém, apóstolo. Nós viemos. Aí o Senhor começou a revelar algumas coisas para ele lá em cima, na sala dele, e a gente, como disse o irmão, né? Tomou uma chicotadinha de leve. O Senhor nos ensinando, nos aprimorando. E na oração que ele fez, ele determinou que aquelas pedras, na verdade, ela tinha uma pedra de 9 milímetros que não ia passar de jeito nenhum no canal da uretra dela, da ureter. E aí ele determinou que aquela pedra desaparecesse. E a gente tomou posse disso. Em determinado tempo, essa pedra ela virou 2. Né? E aí ela continuou sentindo dor. Eu falei, eu não vou perder a minha esperança e nem a minha fé. Se o Senhor usou um homem dele para falar que essa pedra ia desaparecer, ela vai desaparecer. Amém? Queridos, para finalizar, né? Essa pedra ela sumiu. Tem um cisco de cálculo lá que vai ser liberado rápido em nome de Jesus. Amém? Então, quando o profeta ele declara sobre a tua vida uma palavra, toma posse dela. Mas se agarra com força. Amém? Porque é o que nos tem sustentado até o dia de hoje. Né? E como eu falei, Senhor, me dá uma palavra até às 18 horas, o Senhor me deu. Eu confesso que teve um louvor aqui que falou sobre a simplicidade de Jesus, não foi? E assim, eu vim de camisa social. Só que chegou ali embaixo, eu tirei, eu não consegui ficar. Né? Porque eu sou assim. Foi assim que Deus me fez, é assim que Ele me usa, é assim que Ele faz, é assim que Ele age. Amém? O que importa para Ele, eu tenho a certeza que é o que está dentro de nós. Amém? Os olhos deles estão voltados ao nosso interior. Amém? Queria se perguntar aqui, quem tem algum sinal da sua juventude, de quando era menino, uma cicatriz? Alguém tem? De quando era bem bonzinho? Alguém tem? Olha, quase todos. Eu me recordo uma vez que eu era um menino bem tranquilo. Eu estava numa quadra de futebol jogando bola e estava no gol. E aí eu ficava de um lado para o outro. Pumba, chutava uma trave. Aí ia do outro lado, pumba, do outro lado. E o travessão caiu na minha cabeça. Aí abriu um buraco assim, né? Tem uma outra situação também que era um pouco menorzinho, acho que do tamanho do Danilo ali. Eu estava na motoquinha, aí eu fui subir a rampa da garagem, virei e a pedra entrou aqui na minha nuca. Uma vez uma garrafa cortou meu pé, que eu fui brincar com a garrafa assim, ó, de bola, ela cortou meu pé. Eu era bem tranquilo, bem calmo. Né? O Senhor, Ele cuidou de mim todo o tempo. Eu fico imaginando os anjos, né, cuidando, né? Não. Né? E Ele vai cuidando. E cada uma dessas cicatrizes, elas me trazem lembranças do que eu fiz e de que eu não posso fazer mais. Amém?
Se você olhar para a sua cicatriz, você vai ter uma lembrança boa ou uma lembrança ruim? As minhas são ruins, né? São traumas que ficam. São lembranças ruins de que eu deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Mas a gente, quando criança, não é, né? Tem jeito. Não tem jeito. Só que existem as cicatrizes da alma que ninguém vê, né? Se eu tirar meu tênis aqui agora, você vai olhar para meu pé e vai ver uma cicatriz desse tamanho que foi da garrafa que eu brinquei de futebol com ela. Mas o que está na minha alma ninguém vê. Os olhos humanos não conseguem enxergar as cicatrizes da minha alma e nem da tua alma. As cicatrizes do teu sentimento e nem dos meus sentimentos. Amém? Só existe um que pode vê-las, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? As cicatrizes, elas nos trazem à memória, muitas vezes sofrimento, muitas vezes dor, e muitas vezes também livramentos. Hoje eu estava vindo do serviço para casa e eu fiz um caminho que eu não estou fazendo por causa do bloqueio da ponte da Marginal. Né? Eu saio do Grajaú, eu corto pelo Tabuão e não venho mais por aqui, e hoje eu vim. E quando eu cheguei no Cebolão, tinha um rapaz com Honda Fit, de verdade, eu não sei o que ele fez, que ele bateu sozinho na mureta. Não tinha ninguém na frente dele. E eu fiquei olhando aquela cena, parei, né? E o pessoal parou para socorrer, e eu continuei meu caminho. E eu fiquei olhando para aquela cena, falei, Senhor amado, já é o início da palavra que o Senhor quer trazer para mim e para a igreja hoje? Porque antes de ministrar a igreja, nós somos ministrados. Não tem jeito. Como dizem no mundo, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, é isso? Ou é o contrário? Tem um ditadinho assim que falam, não é? Então, para eu bater, eu vou ter que apanhar. Né? Mas misericórdia, bater em ninguém. Quem nos convence dos nossos pecados, dos nossos problemas é o Espírito Santo de Deus. Em todo o tempo. Né? E eu tenho dito e falei, estava conversando com a Priscila. Hoje eu falei assim, olha, é muito gostoso ministrar as vidas, porque além de ministrar, a gente acaba sendo ministrado, e além de ensinar, a gente acaba sendo ensinado. Amém? Às vezes o cansaço vem, bate a porta, mas hoje sim, 2h30 da manhã, meu celular despertou. Zzz. Pastor Augusto, dá para trazer uma palavra? E antes de eu confirmar, ele já tinha confirmado. Apóstolo é uma bênção. Né? E pior é que eu estou aprendendo a ficar igual ele. Lá na igreja está assim também. Dá para ministrar? Não, então. Domingo você ministra às 10 da manhã, amém? Então, é isso. E a gente vai fazendo dessa forma. Aquilo que a gente aprende, a gente faz, não é? Então, voltando às cicatrizes. E eu fiquei prestando atenção naquele rapaz, eu não sei se ele chegou a se machucar, mas eu sei que uma cicatriz vai ficar na mente dele, que foi do momento da batida, do momento da colisão, que ele não bateu em ninguém, fechou, ninguém fez nada. Ele simplesmente perdeu a direção do carro e bateu na mureta. Quantas e quantas colisões e conflitos internos nós temos? Se você fechar o seu olho agora, esquecendo da sua cicatriz física, você consegue fazer isso? Eu falei para o Senhor assim, Deus, existe um ministério de cura e libertação aqui na igreja que é muito forte, já passei algumas vezes. O pastor Celso já ministrou a minha vida. Né? A pastora Vera ministrou a minha esposa. As minhas filhas já passaram. E por que o Senhor está falando de traumas na alma no dia de hoje? Eu também não consegui entender. Por que o Senhor está falando das cicatrizes físicas que nos trazem lembrança e geram cicatrizes na nossa alma, que muitas vezes não nos permitem a reconhecer a Jesus como Ele é? E eu estou perguntando para o Senhor até agora o porquê disso. Eu preciso ser curado todos os dias. Amém? Você é assim também? Precisamos, é necessário ser curado todos os dias. E ontem eu estava ministrando a vida de um casal na igreja, né? Saímos da igreja, era quase 11 horas da noite, e eu estava sendo ministrado junto com eles, olhando a situação e trazendo algumas coisas para a minha vida, algumas mudanças que eu tenho que ter, algumas coisas que marcaram a minha vida, que precisam ser eliminadas. Nós precisamos olhar para a cicatriz e não sentir mais a dor. A ferida, ela fechou. Mas por que quando a gente olha para ela, pastor Celso, a gente ainda sente dor? Ou então aquele arrepio, né? Aquele calafrio. Ai, foi aqui que cortou. Por quê?
Porque nós precisamos ser curados na alma. Amém? E o Senhor, Ele está falando, eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente do jeito que eu entrei. Amém? Tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza que as minhas filhas e quem receber a palavra, aquilo que servir é o filtro, né? A gente serve, o que serve a gente pega, se agarra, e o que não serve a gente elimina. Na vida do ser humano é desse jeito. É no trabalho, é na igreja, é com os amigos, em todo lugar. Não é? E Deus tem falado tremendamente ao meu coração sobre essas cicatrizes. Amém? Eu anotei aqui algumas coisas. O que é uma cicatriz? É um sinal de que naquele lugar havia uma ferida ou uma chaga, e ela fechou. Amém? Toda vez que, nem eu falei aqui, toda vez que a gente olhar para aquele lugar, a gente vai lembrar de algo que a gente fez. Eu só não consigo ver a cicatriz que tem aqui nem aqui atrás. Eu já tentei procurar, mas não dá. Nem com espelho assim, sabe? Para procurar, eu nunca consegui ver. Mas eu sei que tem. E toda vez que eu lembro dessa cicatriz, eu não tenho a dor do fato, mas eu me lembro que eu era um menino muito arteiro. Quando eu passo a mão na minha cabeça, eu sinto a cicatriz da trave caindo na minha cabeça, que caiu na minha cabeça. Eu não sinto a dor, mas eu me lembro que eu fazia muita arte. Só que quando eu olho para as cicatrizes que estão na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, eu não consigo olhar da mesma forma, eu continuo sentindo dor. Por quê? Porque eu preciso ser curado. A cicatriz, a pele encostou só, né? Ela só encostou. Ela continua ali. E Satanás, ele sabe exatamente o ponto em que tocar para te machucar, para te ferir. Qual é o maior prazer dele? Não é ferir aqueles que são os filhos de Deus? Ferir aqueles que são a imagem e semelhança de Jesus Cristo? É o maior prazer dele. Tirar as pessoas da presença de Deus, tirar as pessoas de dentro da igreja, tirar as pessoas do convívio, tirar as pessoas da intimidade com Deus. Você fala de intimidade. Ontem nós fomos ministrados na igreja sobre intimidade. O que é intimidade? Olhando para a igreja, no modo geral, você tem intimidade com alguém aqui dentro? Sim ou não? Amém? E quando alguém faz alguma coisa para essa pessoa que você é íntimo, dói em você? Imagine a reação de Deus. Quando nós temos certeza que temos intimidade com Ele. Quando nós temos certeza que escutamos a voz dEle aos nossos ouvidos falando, olha, filho, não é por aí, é por aqui. Olha, o que você estava preparando para esta noite não é isso, é isso. Nós somos chamados de menina dos olhos de Deus, não é? Você já tentou tocar dentro do teu olho assim? Ó? Já tentou fazer isso? Não, tenta enfiar o dedo no seu olho. Não dá. Né? Vai doer, vai coçar. Se alguém tentar colocar o dedo no olho do teu irmão, você vai deixar? Tem certeza? E é o mesmo cuidado que Deus tem conosco. É o mesmo zelo. Ser íntimo de Deus é ser amigo de Deus. É estar próximo de Deus. E como é que eu conquisto a intimidade com Deus? Através de uma vida de santidade, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através de uma vida de devoção, através de amar o meu próximo como a mim mesmo, através de amar a Ele sobre todas as coisas. Amém? Mas o que tem a ver isso com cicatriz? Também não sei. Não sei. Mas Deus está falando. Deus está falando e eu estou ouvindo. Intimidade com Deus faz com que as cicatrizes da tua alma sejam cicatrizadas, curadas, e você não vai sentir mais dor alguma. Eu não vou sentir mais dor alguma. Porque eu tenho intimidade com Ele. E quando doer, Ele vai saber que está doendo. Quando vierem enfiar a mão no meu olho, Ele vai saber que estão querendo me machucar. E Ele mesmo vai interromper essa ação. Amém? Eu já falei tudo que eu escrevi. Deixa pra lá.
Vamos para a Bíblia. Não é? Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 24. Todos acharam? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? O porquê dessa palavra? Tomé, ele andou com Jesus em todo o tempo, não andava? Ele era um dos discípulos dele. Andava com Jesus, tinha intimidade com Jesus Cristo. Só que ele precisava ver um sinal para poder acreditar que era Jesus. Nós, que conhecemos de ouvir, não é? De ouvir. E a nossa fé nos faz conhecer a Jesus Cristo. Nos faz alcançar a Jesus Cristo. Eu não vou perguntar porque eu sei que a gente vai ficar com vergonha de responder. Mas quem aqui já desacreditou que Jesus existe de verdade? Já duvidou? Só eu? Muitas vezes a gente tem que ser Tomé, né? Precisa acontecer, eu preciso ver, tocar, chegar perto, sentir o cheiro, abraçar, para ter certeza que é. E quando o Espírito Santo ele vem e passa no meio da igreja assim? E arrepia todo mundo. E aí o irmãozinho que está lá no cantinho, lá perto da grade, ele começa a gritar e a pular. E o outro lá na frente ele cai. E o outro na frente começa a chorar. No meio da igreja começa a rolar no chão. Aqui acontece essas coisas? É gostoso, né? É bênção. É bênção porque é manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Amém? E é isso que nos fortalece em continuar, porque nós não vemos Jesus Cristo. Nós não vimos Jesus Cristo, nós não andamos com Jesus Cristo, fisicamente. Quando a palavra fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque nós temos que ligar o nosso espírito ao Espírito de Deus para poder adorá-lo. Porque até o desejo de adorar a Ele vem dele. Não é nosso. E como é que a gente vai adorar e acreditar em algo que a gente não está vendo? Muitas vezes já me peguei como Tomé. Muitas vezes. Deus falando que eu estava curado dos meus rins e eu estava acreditando no médico. Não, mas o médico falou que agora só funciona 15% do meu rim esquerdo. Deus está falando assim, olha, não se preocupa. Aí vai lá e faz um exame de urina 24 horas, toma 4 litros de água e devolve os 4 litros de líquido, de urina. Que rim que em mau funcionamento vai fazer isso? Só que Satanás, ele fica soprando, por quê? Porque ele sabe que é uma ferida. Ele sabe o que eu passei em 2015, a igreja acompanhou. O apóstolo foi orar por mim no hospital. Só que ele sabe que existe uma feridinha ali. E quando eu resolvi acreditar que o Senhor realmente tomou os meus rins e mudou a história deles, esse final de ano eu não passei no hospital. Amém? 2015 foi final de ano no hospital. 2016 internado. 2017 internado. Final de 2018 foi de brincadeira, né? 4 anos. O que está faltando para eu aprender que Jesus me curou? O que está faltando? Eu ver? Jesus vir, né, em carne e osso, materializado para mim, falando assim, olha, tá vendo? Não precisa mais se preocupar, porque não vai doer mais. Eu já coloquei as mãos. Tomé, ele fez a mesma coisa. Olha, Jesus ressuscitou. Mas não, eu preciso tocar nas cicatrizes dele para ver se verdadeiramente é ele.
Eu preciso tocar. A incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade nos retira da intimidade que temos com Ele. A incredulidade não permite que a manifestação da glória de Deus aconteça no meio da igreja. Domingo nós tivemos um culto maravilhoso. Foi um pastor missionário amigo da gente pregar lá. E ele pregou acho que 3 versículos da Bíblia. O culto acabava 12:30. A palavra ele podia entregar até 12:20, 1h da tarde, se ele quisesse. E aí deu 12:00, ele falou assim: pastor, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Que abraço! Não foi ele que me abraçou. Não foi ele. A única coisa que eu falei para ele assim: olha, há quanto tempo eu precisava desse abraço? Há quanto tempo faz que você tem pedido para que o Senhor te abrace? Há quanto tempo você não sente o abraço do Senhor Jesus Cristo? E sabe o que aconteceu? Ele falou assim: olha, igreja, agora vem aqui e começa a abraçar ele. Eu querendo cair e não conseguia porque estava todo mundo no chão. Falei: Deus, eu não posso descansar só um pouquinho? A igreja toda no chão. Porque é o mesmo abraço que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Eu fui transmissor. Você é um transmissor da glória de Deus. Você é um transmissor da glória de Deus. Não hesite em abraçar. Porque às vezes a pessoa na igreja precisa de um abracinho para mudar uma história. Mas o que tem a ver isso com cicatriz? Há uma ferida, há uma doente, precisando de um abraço para ser curado. Porque esse abraço não vai apertar a ferida e fazer sentir dor. Vai trazer cura. O Espírito Santo, ele traz cura todos os dias para as nossas vidas. Em todo o tempo. Porque Satanás é especialista em trazer ferida para a nossa vida, não é? É a palavra de um amigo, é a palavra de um pastor, é a palavra de um diácono, é a palavra do esposo, da esposa, é a palavra de um filho. É outro genro chegando na família. É assim. Só que o Senhor ele vem confortando o nosso coração em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo eu tenho clamado desde domingo: o Espírito Santo de Deus me abraça. David Killa que canta Abraça-me, né? Abraça-me. Todos os dias, em todo momento, se eu estou no carro eu peço um abraço para ele. Sabe o que é mais gostoso? Você sente esse abraço. Você pode abraçar quem está do teu lado? Mas não precisa ter pressa. Nenhuma. Olha o irmão aqui, ó, para ser abraçado. Vem cá, irmão. Amém? É gostoso receber um abraço, não é? Não é? Lá na igreja o culto é de manhã, quando a gente pede para abraçar fica complicado, porque está todo mundo suado. 11 horas da manhã. Mas sabe de uma coisa? O pessoal não liga não, vai todo mundo se abraçando. Sabe por quê? Porque é bênção. Um abraço fala mais, às vezes fala mais do que palavras. É tempo de sermos curados na nossa alma, queridos. É tempo de entendermos que mesmo sem ver e tocar as cicatrizes de Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está em nosso meio. Ele se manifesta a nós em todo o tempo. Amém? Ele não tem olhado o nosso pecado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? É o que Deus tem feito, é o que Ele tem feito em todo o tempo. Foi falado de novidade aqui também, não foi? Depois que nós recebemos essa palavra profética de novidade para o ano de 2019, não se assustem, aconteceram coisas boas e ruins. E vão continuar acontecendo, porque o Senhor está revelando para a igreja dele este tempo que é chegado. Amém? Cada palavra liberada para a igreja nós temos tomado posse. O apóstolo falou assim para mim um dia: pastor Augusto, o ano que vem é o ano da novidade, é o ano do novo. Eu falei: opa, peraí, vem cá. Eu não tinha a palavra do ano ainda.
Deus não havia me dado. Não precisou vir de mim. Precisou vir de um servo dele. E eu recebi, porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que sara. É o mesmo Deus que faz nova todas as coisas. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A unção na sua vida ela é renovada. A autoridade é renovada. Amém? Tudo é renovado, o teu coração é renovado. As cicatrizes estão sendo, as feridas estão sendo estancadas. E quando você olhar para a sua cicatriz, você não vai mais sentir dor. Jesus, ele tinha cicatriz nas mãos, nos pés e do lado, né? Que fala a palavra. Ele não sentia mais dor. Mas foi necessário que ficassem as marcas, porque Deus sabia que alguém ia duvidar. E alguém do meio. Não foi ninguém de fora. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem o porquê você é tão feliz. O porquê que você tem problema e está feliz. Ah, mas eu preciso ver. E aí quando elas querem tocar, elas não tocam em você, elas tocam em Jesus. Elas tocam em Jesus porque você é a imagem e semelhança dele. Você recebeu um espírito de excelência sobre a tua vida. E aonde você for, você vai ser reconhecido como servo de Deus. Eu escutei uma história assim, olha, de uma pessoa que presta serviço pra gente na igreja, lá o contador. Ele falou assim, olha, tem um pastor que eu presto serviço, que ele falou pra mim assim, olha, de pastor você só me chama dentro da igreja. Fora da igreja eu não sou pastor. Quem tem duas identidades em Cristo? É única. Aquilo que nós somos dentro da igreja, nós temos que ser lá fora. Amém? Não, independente de ser apóstolo, pastor, presbítero, diácono, evangelista, me ajuda, acabou? Mestre, bispo, né? Independente disso. A maior marca que você carrega na sua vida é a marca de Cristo. As pessoas têm que olhar para você aqui dentro, lá fora, dentro da condução e verem Cristo em você e em mim. Eu lembro que minha mãe falava assim, Augusto, você vai para a igreja? Eu falava, vou. Leva a Bíblia? Levo, mãe. 16 anos, 15. A hora que eu descia, saía da porta com a Bíblia na mão, começava a descer a escada, opa, para dentro da camisa. E ia para a igreja. Não adiantou se esconder por muito tempo. Porque Deus ele já sabe quem sou eu e quem é você. Por mais que nós tentamos nos esconder, uma hora ele vai achar. Ele vai achar. Não vai ter jeito. Eu falo isso pro irmão amado meu. Não adianta você se esconder. Uma hora Deus vai te pegar, cara. Não adianta. Ah, vou entrar na igreja e vou ficar quietinho. Problema seu. Vai ser mais chato quando Deus fala assim, olha, levanta aí que você é um pastor. Nós somos reconhecidos sim, no mundo espiritual, por aquilo que somos. Independente do teu cargo, independente se você só faz parte do aprisco, se você é ovelha, você é reconhecido pelo que você é. Amém? E eu creio que aqui tem bastante ovelha, né? Os bodes não existem em nome de Jesus Cristo. Amém? Então você é reconhecido como ovelha. Eu sou reconhecido como ovelha. Pastor Celso, os pastores, o apóstolo, somos todos ovelhas. Todos, de um só pastor. Amém? Que um dia um homem que andou com ele duvidou de quem ele era. Não permita que a dúvida entre no seu coração. Não deixe. Não deixe. Porque a dúvida ela vai te afastar de Deus. Quando você pensar em duvidar, clame ao nome dele. Chame por ele. É que eu faço parte do louvor da igreja, então toda ministração eu vou lembrando dos louvores no meio. Daqui a pouco eu estou cantando aqui. Eu não vou cantar, eu prometo. Eu não canto nada. Né? Mas aí você começa a lembrar dos louvores e vai se envolvendo. Clame por ele, querido. Jesus, eu não preciso te tocar para ter certeza de quem você é. Porque eu sei quem você é. Amém? Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu, não, esse aqui eu já li, né? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, alguém falou para Jesus que Tomé tinha duvidado que ele era Jesus? Algum discípulo foi correndo lá para falar para ele, Jesus, Tomé está duvidando que é o Senhor. Então até os teus pensamentos, os meus pensamentos ele conhece. Até aquilo que eu vou pensar e falar ele já sabe. Como é complicado servir a Deus. Mas é maravilhoso. Amém? Porque ele sonda e conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Antes que a palavra chegue à boca, ele já sabe. Amém? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Quantas e quantas vezes Jesus tem se apresentado diante de nós e tem dito, não seja incrédulo, creia. Tão somente creia. Como a nossa querida irmã disse, a gente não sabe como você entrou aqui, eu sei como eu entrei. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele te conhece. Ele está falando para mim e para você essa noite, creia. Creia somente. Creia somente porque eu sou Jesus. Amém? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que Ele está mudando a situação que você apresentou diante dEle. E amanhã você ainda vai ter a novidade sobre esse assunto. Porque eu vivo de fé. Eu vivo pela fé, eu vivo através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Por mais que as circunstâncias demonstrem ao contrário, por mais que pareça que não vai dar certo, seja crente. Acredite. Porque Deus está mudando. Já teve alguma situação na sua vida que Deus não mudou? Já teve alguma situação na sua vida que Deus deixou de ser Deus? Mais um louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. É assim. Ele é Deus. Ele é Deus. Domingo passado eu vi um irmão falando assim, ai Senhor, falando na igreja, falando, no dia que eu encontrar Adão lá no paraíso, eu quero conversar bastante com ele. Eu falei, não tem que conversar com Adão. Deixa Adão quieto. Já foi, passou. E Tomé, será que não dá vontade de conversar com Tomé também? Tomé, você andou com ele e você foi duvidar. Eu estou aqui porque eu acreditei, simplesmente acreditei. Porque simplesmente eu tive fé de que o Senhor Jesus Cristo é quem Ele é. Ele é Deus. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus. E disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. Você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque você não viu, mas você está crendo e nós vamos continuar crendo até o dia da volta dele. Até o dia que ele vier buscar a noiva dele. Será que vai dar uma curiosidadezinha de olhar nas mãos dele? De repente, a gente não sabe. Mas entenda isso. Hoje, o Senhor nos diz que nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. Nós cremos no nome de Jesus Cristo. As cicatrizes que foram deixadas em Jesus Cristo são cicatrizes que me fazem lembrar de que um dia Ele teve que morrer para que eu fosse livre. Para que você fosse livre. Não para que nós duvidássemos de quem Ele é, mas para que houvesse a liberdade que temos hoje de adorar ao Senhor. De declarar o Evangelho a toda criatura.
As cicatrizes são um sinal de que ele teve que morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida hoje. Para que a geração vindoura, até a volta dele, tenha vida. O maior milagre que aconteceu no mundo. A morte de um unigênito para salvar bilhões de vidas. E bilhões. E eu faço parte dessa geração. Eu faço parte desse povo e você faz parte desse povo. Amém? Queridos, eu fico por aqui. Entenda isso. Você é um bem-aventurado. Porque você não viu. Você não tocou. Você não andou com ele. Você não viu ele realizando os milagres. Você não viu ele entrando no templo bravo e tirando tudo lá de dentro. Mas você tem ele dentro de você. Você vive com ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da tua vida você está com ele. E ele está com você. Ele te escolheu para ser a habitação dele. Entenda isso. E toda vez que Satanás quiser tocar na sua cicatriz, das suas emoções, repreenda em nome de Jesus Cristo, porque nós somos curados, nós somos sarados, para a honra e glória do nome dele. Amém? Eu agradeço à igreja pela oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Como é tremendo. Enquanto o pastor ministrava, a gente estava imaginando aquelas cicatrizes que Jesus tinha. Aquela mesma cicatriz que Tomé duvidou. E o Espírito Santo falava no meu coração assim, quando ele perguntou se nós temos cicatrizes, se nós temos algo que muitas vezes já nos marcou, algo que muitas vezes quando você olha para trás, e aquilo ainda causa alguma dorzinha, ou causa, de repente, um calafrio, causa algo que não é bom, vamos dizer assim. Aí eu fico pensando, não um privilégio, porque Tomé duvidou, mas o Senhor muitas vezes ele fala, pode tocar aqui na minha cicatriz. Olha, essa cicatriz foi por você. Tudo isso que eu tenho marcado foi por mim e por você que ele fez. Tudo que ele tem marcado, aquelas cicatrizes na mão, mudou a história da minha vida. E eu creio que também mudou a sua. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tudo aquilo que era dor, tudo aquilo que era enfermidade, tudo aquilo que era pecado, ele já levou na cruz do Calvário. Eu não me canso de falar, amados, que o maior momento da história foi quando ele disse, está tudo consumado. Foi tudo consumado, quando eu e você não precisamos mais passar por isso. Nossos pecados foram perdoados, nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. E tudo o que ele quer é que nós creiamos. Tremendo como Deus tem falado desde o início aqui, creia. Somente creia. Porque muitas vezes a gente cansa de bater na mesma tecla. A gente fala de um Deus que é poderoso. A gente fala de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que faz milagre. E quantas vezes nós estamos lá, diante de um probleminha, já se estremecendo todo. Esses dias eu tenho feito algumas experiências com Deus, amado. Eu nem compartilhei com a Roberta ainda. Mas tem hora que a gente se preocupa tanto com as coisas grandes. E você ora pelas coisas grandes e esquece das pequenininhas. Parece que Deus é só Deus das causas grandes e impossíveis. Mas a gente durante o dia tem um monte de causas pequenas. E quando você começa a orar e você pedir por essas pequenas, e você vê as coisas agindo, Deus agindo na sua vida, você fala, Senhor, realmente é o Senhor aqui comigo. E eu tenho batido nessa tecla, mano, vamos fazer prova do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer agir na nossa vida. Mas para isso precisa ter fé. E a fé, como fala, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus direto. Nós recebemos do Senhor o tempo todo.
Palavras são de bênçãos, são lançadas do altar. Toda semana que nós estamos aqui, nós temos um profeta nessa casa que é o apóstolo. Nós temos os pastores, temos cada um de nós, você é uma boca profeta nesse lugar, uma boca profética. Então que a gente possa começar a viver o sobrenatural, é o que eu tenho pedido a Deus. Senhor, nós precisamos viver o sobrenatural, porque nós falamos que nós queremos ser essa geração que faz a diferença, mas como nós vamos fazer a diferença se nós não vemos nada mudando ao nosso lado? É tempo de a gente ver o Senhor agir na nossa vida de maneira sobrenatural. E a cura, como ele falou, você crê, não duvide. Se os sinais, às vezes você não está vendo os sinais, não duvide. Lázaro estava morto há 4 dias, amado. Cheirava mal. E o Senhor disse para ela: eu não disse que se creres verás a glória de Deus. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. Não duvide, creia que Ele vai fazer na sua vida e na minha vida. Amados, eu não sei porque eu estou falando isso. Estou igual o pastor. O Senhor está querendo dizer nessa noite que tem gente duvidando, mas Ele é aquele que pode sim todas as coisas. Ele pode mudar essa situação na tua vida. Basta crer, amado. Não olhe a circunstância, não olhe aquilo que o teu o olho natural está vendo. Creia no poder do Senhor. Não se importe como, não pergunte como nem quando, porque Ele é dono de toda a situação. Ele pode fazer da maneira dele e Ele faz para nos surpreender. Não duvide, amado. Vamos começar a ser um povo que levanta de manhã, como a gente fala, levanta já crendo, orando e declarando, entregando o seu dia na mão do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ver a Tua glória na minha vida hoje. Eu quero manifestar, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, onde eu colocar a planta do meu pé, onde eu colocar minhas mãos, para quando eu abrir a minha boca. Eu quero que o Senhor age através da minha vida. Eu quero ser um instrumento através. É isso que nós somos chamados, amado. Nós precisamos. E toda vez que você fizer, Ele vai mostrar aquela cicatriz. E dizer: foi por você. Foi por mim, foi por você. Tudo está consumado, amado. Não há mais nada que nós devemos fazer a não ser confiar e se entregar. Oh, Deus poderoso. Como Ele é grande, amado. Como Ele é tremendo. Basta que nós cremos. Basta se deleitar. Eu gosto tanto desse versículo que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita. Sabe o que é deleitar? Entregar. Entregar a preocupação também. Entrega nos braços dele. Entrega nas mãos dele. E fala: Senhor, o problema agora é teu. Não é porque nós queremos trazer problemas para o Senhor, amados. Mas é que é porque Ele ama cuidar da minha e da tua vida. Ele ama cuidar de cada um de nós. E muitas vezes Ele sabe que o fardo que nós carregamos é pesado. O fardo, muitas vezes, que a gente carrega, muitas vezes nos afasta e nos faz duvidar. E Ele diz: coloca nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos que eu vou fazer. Eu carrego. Aleluia. Ele quer continuar fazendo, amado. Vem, baixo.